Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast. E antes de iniciarmos a conversa, já deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e nos acompanhe nas nossas redes sociais. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é fundadora do nosso projeto FaloCast. Seja muito bem-vinda, Marília Luque. Obrigada. Geralmente eu tô nos bastidores, né? Então é a primeira vez que eu sento para gravar, é a primeira vez que eu estou na posição do lado de cá. Então, quem já foi convidado aqui no estúdio já me conhece. Eu quase não apareço nas redes sociais, mas hoje eu me desafiei a ser entrevistada. E a gente, né, eu, o pessoal de casa, creio que eles também querem saber da onde que surgiu a ideia do FaloCast, de ser um podcast sobre educação. Então, o FaloCast nasceu da necessidade que eu via os jovens dentro das escolas em falar o que eles realmente pensam sobre a educação. Eu dou palestras em escola sobre empregabilidade jovem. E toda vez que eu ia dar uma palestra, no final eles falavam assim para mim: nossa, por que a escola não ensina isso? Nossa, por que a escola não fala sobre isso? Muitas vezes a escola não escuta o aluno, né? E é uma ou outra que escuta. Não, e isso é um ponto que você trouxe sobre a escola não escutar, os educadores muitas vezes não escutarem os alunos, isso é um ponto muito importante para se falar, porque realmente não escuta. A escola não escuta o aluno, a coordenação, professores, e não é para julgar esses profissionais, não é sobre isso. Existe algo muito superior acima deles, né? A demanda deles é tão grande, eles têm um currículo tão extenso para acompanhar, e isso deixa de ser prioridade. E aí, quando a gente fala sobre formação cidadã, a gente fala sobre formação, educação, escutar quem está na ponta é extremamente importante. Então, eu ouvia muitos jovens reclamarem: a escola não fala sobre isso, a escola não ensina isso, eu não gosto de ir para a escola, não gosto de estudar. Mas, por outro lado, eu também ouvia os professores reclamando do sistema educacional. Os dois lados, né? Exatamente. Então, ouvir esses dois lados foi muito importante para mim, para nascer a ideia do FaloCast. Então, a partir do momento que eu comecei a escutar e entender as dificuldades dos professores e entender como é o convívio, a vivência dos alunos dentro das escolas, falei: puxa, por que não dar espaço para eles falarem sobre isso? Geralmente a maior vítima disso, né, são os professores e os alunos, né? Não, total. Total. A gente já convidou algumas autoridades, a galera aí de casa que acompanha o FaloCast já sabe, né? A gente já convidou algumas autoridades políticas, tem convidados muito legais que vêm, né? E eles não sabem o que acontece na ponta. Não, eles nem vão, não sei se é falta de tempo, não sei o que acontece lá em cima, mas geralmente eles nem vão lá atrás, por exemplo, vão criar uma lei. Exato. Nem vai lá para ver como seria na prática aquilo, como é na prática a convivência, tudo, principalmente para uma escola pública, né? Como vai funcionar, né? Exatamente. As vantagens, as desvantagens, nem olham para isso. Só criam uma lei porque acham que vai ser o melhor, mas nem. De fato, as leis que são criadas, apesar de serem muitas, com diversos viés, elas são de fato importantes, elas precisam existir. Sim. Mas a gente precisa entender também como é que funciona na prática. Exatamente. Dando aí o exemplo da proibição do uso de celulares. Isso virou um caos. Uhum. Isso virou um caos. É importante proibir o uso de celular dentro das escolas? É importante. Mas como que a gente vai fazer isso? Precisa ter um estudo dentro de sala de aula, como o professor vai ser acolhido para contribuir para que o aluno não use o celular. Exatamente. Então, assim, aumentou uma responsabilidade. Tem que saber dar aula, né? Exato. Porque, não que às vezes não saber dar aula, mas, por exemplo, me perdi no assunto. Ele tem que saber como é que ele vai lidar com aquela situação. E essa é a realidade. Então, o professor, ele está com mais um acúmulo de tarefa, que é cuidar do celular dos alunos. Exatamente. Então, a lei, ela é importante, mas ela tem que ser aplicada de uma maneira correta, de uma maneira confortável para todos, E a lei nem fala o que o professor pode fazer
quando o aluno estiver mexendo com o celular. Não fala, não especifica isso. Eu acho, gente, como é que uma pessoa cria lei e não pensa sobre isso? Na realidade, ela diz, eu não sou especialista sobre a lei, nem vou entrar sobre isso, falar sobre isso, não vou me aprofundar sobre o tema. Mas sim, o professor tem que chamar a coordenação, tem que chamar a diretoria e chamar a atenção do aluno, tá? E aí, posterior a isso, notificar aos pais, dar como se fosse uma advertência, né? A gente fala advertência, mas não é assinar nada. É uma advertência verbal, para que os pais tomem ciência que o aluno está infringindo essa lei, está levando o celular, está sendo utilizado. Então, tem toda uma estrutura por trás disso. Mas os professores têm uma responsabilidade a mais, que é observar se o aluno está mexendo ou não no celular e ficar lembrando ele que não pode usar. Então, é uma responsabilidade a mais. E aí, o que a gente tem muita dificuldade, você é a nossa apresentadora, você sabe disso, de achar profissionais que possam vir aqui e realmente falar o que eles passam. Porque muitos têm medo, né, de expressar aquilo que realmente acontece, de perder o emprego, de vir, por exemplo, o Estado. Muitos profissionais são servidores públicos e aí eles ficam com medo, ficam com esse receio de falar alguma coisa e serem prejudicados. São concursados, né? São concursados, ou professores de escolas particulares também ficam com esse receio. Mas se eu falar como é que é lá na minha escola, eu posso, né, ser penalizada por isso, se viraliza. Então, tudo que a gente traz para a internet, a gente tem uma certa responsabilidade do que vai ser passado. Né? Tanto que alguns profissionais que vieram aqui sabem que as nossas gravações não acontecem no ao vivo, exatamente. Porque a gente tem adolescentes que são entrevistados e são entrevistadores, então a gente tem todo um aparato por trás que a gente tem que ficar de olho. Mas o FaloCast, ele nasceu para isso, ele nasceu para justamente dar voz a quem está na linha de frente dentro da educação. Por outro lado, a gente tem que entender também o que os especialistas acham. Pensam sobre isso. Não colocar toda a culpa nos professores, né? De maneira alguma. Jamais. O FaloCast não nasceu para colocar a culpa em ninguém. Na realidade, aqui é um espaço democrático, onde cada um pode dar a sua opinião livremente. E o mais importante, ele nasceu para que a gente modifique a educação. A educação, exatamente. Porque não vamos generalizar, mas a gente sabe que a educação vem degredindo ao longo do tempo, né? Tá um método totalmente antigo, antepassado não, ultrapassado, um método totalmente ultrapassado, que geralmente os jovens, cada jovem tem o seu talento, cada jovem tem a sua forma de estudar e eles tratam todos como se fossem robôs iguais. Exato, e isso que você falou sobre os talentos é uma coisa que ela vem sendo modificada dentro da educação com um olhar diferente. É claro que assim, eu sou uma crítica sobre a educação, eu sou ativista educacional e eu começo a perceber que está tendo esse movimento de modificar a educação, está vindo aí os itinerários, também de maneira totalmente desorganizada e totalmente de maneira despreparada. Exatamente. Muitos profissionais, é o que a gente sempre fala aqui nos podcasts, não sei se o pessoal de casa já vê a gente falando, mas, por exemplo, não escolhe o profissional correto para estar ali lecionando, né? Eu lembro que eu fiz dei muitas palestras em escolas, participei de muitas aulas para entender como que é a vida desse profissional. Eu não estou na ponta, eu não sou professora, não estou na linha de frente ali ensinando os alunos, mas eu tenho que fazer um observatório de fora para entender como que é a educação. Então, assim, participei de alguns congressos nacionais e internacionais para entender como que está a educação aqui, como é a educação fora, justamente para poder criar esse projeto. E aí, quando eu estou em sala de aula, por exemplo, o Estado ele tem um itinerário que é uma educação de oratória. O professor que dá aula, ele recebe como se fosse uma apostila ali, um material, e ele tem que entregar aquela... Isso para os itinerários. Para os itinerários. Ah, tá. Então, ele tem que entregar aquele currículo. E aí, o professor que está dando essa aula de oratória, ele não é capacitado para dar aula de oratória. Ele não se formou naquilo. Ele não se formou, ou sequer fez um curso que aprofunde realmente sobre o tema. E uma dessas escolas que eu estava visitando, a professora colocou lá na tela, né, falando sobre oratória, colocou o Sérgio Cortella, e aí foi falar, porque ele é um dos maiores oradores, né, do nosso país. Colocou e começou a contar um pouquinho a história dela, e ela lendo o enunciado do curso lá, ela falou assim, CEO. E aí ela estava falando sobre um representante, ela falou, CEO. Aí ela, o que é CEO? O que é CEO? Aí ela começou a olhar para os alunos totalmente envergonhada, porque ela não sabia o que era aquilo. E ela precisa saber o que é aquilo? Não. Ela era uma professora de história,
não tinha absolutamente nada a ver Só com. colocaram ela ali. Colocaram ela ali para dar aquela aula e aí ela não sabia o que que era CEO. E aí eu falei, professora, chama-se CEO. CEO. Ele é um presidente de uma empresa. Aí ela, CEO. Ah, é o tá. CEO da empresa, é o CFO. CEO, E ela nossa. não sabia o que que aquela sigla significava. Então, assim, esse professor está preparado para dar essa aula? Exatamente. Não. Assim como um professor de educação financeira que a gente já recebeu aqui. O professor de educação financeira tem que ser um professor que estudou educação financeira. Exatamente. Não somente o professor de matemática. Uma aula de educação financeira é diferente de uma aula de matemática, né? Apesar Eles de ter confundem números. muito. Exato. E aí, tem que ter esse cuidado. E a gente observa dentro das escolas que esses professores não estão preparados, não por culpa deles, mas por culpa de um sistema que força eles a darem aquelas aulas. E aproveitando o assunto que a gente está falando sobre sistema, professores capacitados, eu sei que você é, o pessoal de casa também já deve saber, porque a gente comentou antes, né? É que você é especialista em empregabilidade jovem. E eu queria saber se você acha que a escola, ela motiva, ela fala sobre isso, né? Prepara o jovem para o mercado de trabalho, que, querendo ou não, muitas vezes, muitos chegam e nem sabem o que fazer, como se agir na entrevista, como o que colocar no currículo, que eu acho que é algo muito importante que as escolas deveriam ensinar, claro, se estiverem capacitadas. Então, existe uma pressão da sociedade para ensinar esses alunos sobre mercado de trabalho, tanto que os itinerários, eles nascem para isso. Nossa. Então, existe uma pressão da sociedade e também existe é, uma insegurança dos professores, uma resistência, eu não vou nem falar insegurança, uma resistência dos professores aplicarem atividades que façam direcionamento para carreiras, habilidades pessoais, que a gente chama muito de soft skills. Existe essa resistência, mas existe uma pressão da sociedade. Então, assim, a escola realmente, de fato, ela não fala, tá? Mas meu filho estuda numa escola particular. De fato, não fala o que é empregabilidade. Se não tiver um profissional capacitado para ensinar os alunos, ela fala lá um pouquinho sobre o mercado de trabalho, entra em algumas coisinhas, mas eles muito não. superficial. Muito superficial, porque eles não estão preparados para falar sobre isso. Exatamente. A escola pública também não. Então, assim, existe uma pressão da sociedade muito por parte dos pais que quer que esses jovens entrem no mercado de trabalho, tenham um direcionamento de carreira, né? Seja ingressando na faculdade, ou seja ingressando No em emprego. alguma área, algum trabalho. Então, os pais eles estão pedindo para que que os seus filhos aprendam isso. Por outro lado, os professores acreditam que as matérias têm que continuar da maneira que está. Não são todos, mas alguns, né? A gente vê aí nas redes sociais, muito pelos comentários, que tem que ser como tá, porque não vai funcionar da maneira que estão tentando impor, né? Por Uhum. exemplo, o projeto de vida. O projeto de vida, ele não é uma disciplina, e dentro do sistema educacional eles acreditam ser uma disciplina Que vale nota, né? que Sendo que a vale própria nota. BNCC fala que não, né? Exato. Então ele não é uma disciplina, ele é um componente curricular, ele é um componente ali para dar o apoio. E por que que a escola, o sistema educacional, coloca como coloca uma forma, coloca avaliações para esse Porque é o gerar? sistema tradicional, é assim que os alunos são medidos com avaliações. Então é o que eles sabem fazer. É o que eles sabem fazer. Eu não tenho como avaliar, Bia, por exemplo, você, dentro das suas habilidades, se você está sendo boa ou não. O que eu posso fazer é te ajudar a desenvolvê-las. Então, por exemplo, o projeto de vida, a gente fala muito sobre as habilidades comportamentais, como que você vai se desenvolvê-las. Eu gosto de falar que o mercado de trabalho e a escola, gente, são ambientes muito parecidos, muito parecidos. E aí a gente tem uma sala lá com 30 alunos. Cada aluno é um ser diferente. Cada aluno tem suas habilidades em particulares. Qual que seria, né, o ideal do papel do professor ali do projeto de vida? Identificar aonde esses alunos se enquadram. Só que também acho que fica muito ele fica muito sobrecarregado, porque cada aluno para um professor só é muita coisa também, né? Exato, cada aluno para um professor só não, mas 30 alunos para um professor só, Exatamente, sim, 30 alunos. é muita coisa, não dá. Mas existe algumas avaliações que eu criei, que seria, por exemplo, um PDI que dentro das empresas, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e a gente pode trazer isso para a sala de aula, que seria o PDS, o Plano de Desenvolvimento de Sala.
E aí, é muito difícil fazer isso dentro de uma escola, mas qual que é o papel do professor ali? Identificar quais habilidades aqueles alunos A têm. partir de atividades, né? Tanto em conjunto quanto. Isso, e tanto em grupo como individualmente, para direcionar aquele aluno para uma determinada área. Então, por exemplo, Bia, eu identifiquei que você tem uma ótima comunicação. Eu vou te direcionar para atividades que exerçam a sua comunicação. Uhum. Então, eu descobri que eu consegui observar que a Andressa ela é ótima com tecnologia. Então, você vai ser a nossa pessoa que fala na frente do celular. A Andressa vai ser a pessoa que fica lá segurando o celular. Por quê? Ela vai desenvolver um bom papel, porque é o que ela sabe fazer. E você é uma boa comunicadora, é o que você sabe fazer. Mas a gente tem que ter um olhar sobre isso. O professor, ele teria que ter um olhar para te ajudar e te direcionar para isso. Então, muitas vezes o professor, ele faz o quê? Que é tradicional. Pega aquele aluno é muito falante, aquele aluno fala demais. E aí pega, deixa ele de lado, reclama com o pai, chama a mãe. Mas aquele aluno, ele pode ser que ele tenha um talento nato de liderança. Uhum. Então, pode ser que aquele aluno ele tenha um talento nato de Acho que liderança. eles meio que geram. Não seria um preconceito. Não sei qual seria a Sai palavra fora da apropriada. bolha. Isso. Quando o aluno ele sai fora da bolha, ele não serve para estar naquele Exato. padrão. E Já aí, desmerece, fala que tá errado, que não tem que ser desse jeito, e é aquilo que entra, né? Que robotiza os alunos. a gente esquece que Albert Einstein nasceu e desenvolveu aí diversos projetos Exatamente. maravilhosos, e ele era uma pessoa que era fora tava fora da curva. bolha. Da curva. Então, assim, a gente tem vários talentos sendo desperdiçados o tempo todo. Até Muito os sem pais dentro de casa, e hoje a gente estava falando sobre isso mais cedo, a gente tem que identificar quais habilidades o meu filho tem e colocar ele dentro de uma escola que consiga valorizar esses talentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como que esses alunos estão sendo tratados dentro da escola. Eu vou até trazer um case aqui dessa semana. Foi meu filho estuda em escola pública e eu fui numa reunião na escola dele. E aí tava um pai e o professor dele conversando e eu estava ali do lado observando. E o professor virou pro aluno e falou assim, pro pai, aliás, o seu filho fala demais, o seu filho ele é muito bagunceiro, ele é o que chama toda a turma para bagunçar junto, ele é o aluno que sempre coloca o isqueirinho, ele é o isqueirinho da turma. Aí o pai falou assim: não, mas eu vou conversar com ele vai mudar, que não sei o quê. E o aluno do lado, o filho dele do Nossa, lado. tadinho. E aí o professor Ele é reclamando. adolescente? Adolescente. Ah, tá. Tá, era da mesma sala do meu filho. E aí o professor reclamando, falando sobre esses pontos, e o pai olhando para o aluno e falando para o filho dele, falando assim: tá vendo? Você tem que melhorar, você não pode ser assim. Aí eu olhei para o pai dele e falei assim: você percebeu que seu filho tem um talento nato? Aí ele, como assim? Eu falei assim: o seu filho é um líder. Se ele consegue motivar a sala inteira para fazer bagunça, esse talento dele tem que ser explorado. Eu não posso virar para esse aluno e falar assim: fica quieto, cala a boca, quem manda aqui Vai sou ser eu. reprimido. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Ele vai achar que ele não serve para aquele ambiente. Quando ele entrar no mercado de trabalho, ele não vai saber explorar a liderança dele. Uhum. Ele vai acabar dizendo amém para tudo que for dito para ele. Então, assim, essas habilidades, elas são exploradas dentro da escola. Então, quando eu falo para o aluno, escola e mercado de trabalho são ambientes parecidíssimos, é porque lá na escola você aprende trabalho em grupo, não aprende? Você não tem que fazer trabalho em grupo? Exatamente. E é a mesma coisa no mercado de trabalho. Você vai trabalhar em equipe. Às vezes é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Lá, a escola é o momento para você aprender. Tá? Querendo ou não, de uma certa forma, ela prepara indiretamente, né? Ela prepara, é o momento de aprendizado. Uhum. E o estágio ele existe para isso também, é o momento de aprendizado. E aí, o aluno ele está lá dentro da escola para aprender. Então, o trabalho em grupo, que ele tem que aprender ali se socializar com aquele grupo, que muitas vezes cada um quer fazer diferente, é justamente para ele aprender que lá no mercado de trabalho ele vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Uhum. Nem tudo vai ser da maneira que ele quer, porque tem cabeças pensando diferente. E aí, quando tem uma apresentação escolar, a gente sabe que comunicação hoje para o mercado de trabalho é uma habilidade muito essencial, é uma das mais pedidas. Né? Exato, é uma das mais importantes. E aí o aluno tem a oportunidade de se comunicar bem para uma apresentação de um trabalho. E aí ele fala que ele não quer. É o momento que ele está lá para aprender. Porque lá no mercado de trabalho, ele vai ser obrigado a se comunicar.
Ele vai ser obrigado a fazer uma É até bom apresentação. para ajudar a desenvolver aqueles alunos que são muito tímidos, né? Exatamente. A escola é o quê? O aprendizado. Aham. E o mercado de trabalho depois é a vivência real. É a prática. É a prática. E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa aproveitar a oportunidade enquanto ele está dentro da escola para viver depois a prática. Que ele E pode errar o tanto que ele errar, né? Entre aspas. O tanto que ele quiser na escola se para desenvolver. errar no trabalho e, ó, tchau, perde seu emprego. E o que eu gosto de falar muito, é até legal para o pessoal de casa saber. Tem muitos alunos que vêm aqui, eles reclamam, por exemplo, eu estou falando de ensino médio, tá, gente? Tem muitos alunos que eles vêm aqui, eles reclamam das aulas de período integral. Eu não sei o que você de casa acha, mas eu acho essa aula totalmente desnecessária. Então, assim, a gente já teve aluna aqui, a Bia sabe, que falava assim, a aula integral é uma prisão para mim. Exatamente. E aí, o que a gente faz com esse jovem de 16, 17 anos? Pega ele, coloca no período integral, para ele não fazer nada. Gente, a realidade da escola do Estado é essa. O aluno, muitas vezes, ele não faz nada, ele não podia estar fazendo desenvolve. curso, desenvolvendo outra coisa, mas não, tá lá fazendo nada. Ele não desenvolve nada, nenhuma habilidade, ele não tá fazendo um curso, uma atividade extra. Ele estuda no meio período e na parte da tarde ele não faz nada. Nossa. O que poderia ser feito? Isso daí é uma questão de políticas públicas educacionais. Poderia ser feito o quê? Por exemplo, pegar o aluno de ensino médio e colocar ele para fazer um estágio, uma parceria, escola e mercado de trabalho. Fazer umas parcerias, por exemplo, com a Sabesp, com a Enel, né? Tem diversas empresas que estão em busca de profissionais o tempo todo. O que mais tem hoje é oportunidades de estágio e é difícil a gente achar jovens. Uhum. Então, assim, a escola poderia fazer uma parceria para fazer o quê com os alunos? Ao invés de ficar em período integral, ele vai estudar meio período e na parte da tarde, não 6 horas de estágio, mas sim 4, ele vai colocar em prática as habilidades que ele está aprendendo dentro da escola. Além disso, ele seria remunerado por isso. Porque ele é um jovem aprendiz, ele ganharia, ele seria remunerado por isso. Eu acho que é muito isso mais... incentivaria muito também o aluno a gostar, a querer estar no ambiente escolar e também a trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, é um incentivo financeiro, é um incentivo para ele começar a se preparar para o mercado de trabalho. Então, ele precisaria utilizar esse tempo de uma maneira muito mais produtiva. E hoje a escola não tem isso. Ela não, os alunos ficam lá. Gente, eu falo com a certeza, porque a gente escuta alunos aqui o tempo todo reclamando das aulas de período integral. Eles não gostam, odeiam. Isso é ótimo para os pais, porque sabe que seu filho está em segurança dentro da escola. Mas para os alunos, eles não estão desenvolvendo nenhuma habilidade, eles não estão se aperfeiçoando em nada. Vagando. Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter um olhar para isso e a gente precisa falar. Sim. Então, a gente vê o aluno reclamando, o jovem só está reclamando, mas a gente escutou o que ele está falando? É fácil a gente falar assim, esses jovens não querem saber de nada. Peraí, vamos ver o que eles estão falando que ninguém está escutando? Ninguém tá lá dentro da escola, dentro dele, para saber se ele realmente não quer saber de nada. Às vezes ele tá muito desmotivado por essas coisas que acontecem dentro de escola. Né? Exatamente. Então, assim, eu tenho um filho adolescente, ele tá dentro da escola, ele me conta todo dia como foi o dia dele. Eles estão cansados de professores conteudistas, aqueles que enchem a lousa, por exemplo, e não fazem mais nada. Acho que eles querem algo mais prático, né? Aula prática, não teórica. Exatamente. Sim, lógico, é bom ter a teórica, mas... Repetindo, é culpa do professor? Não é culpa do professor. Ele só segue o sistema, o que manda. Ele segue o que o sistema manda. Ele vai ter que dar aquela matéria e encher a lousa e fica por isso mesmo. Então, assim, a gente está num sistema doentio. São professores ficando doentes por conta de muita carga horária, muitas lições, né, para dar, um currículo muito defasado. Enfim, os professores estão ficando doentes e os alunos estão cada vez mais se afastando das escolas. Então, assim, a gente precisa fazer algo para que isso modifique. E da onde que vai surgir, como que isso pode acontecer? A partir do momento que a gente consegue escutar todos os lados. O FaloCast, mais uma vez, ele nasce para que a gente escute ambos os lados. A ideia é a gente trazer profissionais para que que a gente aprenda alguma coisa com eles e que eles contem realmente como que poderia ser diferente. Exato, a opinião deles, né? O que eles fariam, né? Exatamente. Porque eles só seguem ordens, né? É o que acontece, né? E a gente precisa sair dessa roda, né? Que a gente fala que é o rato na roda. E não modifica nunca. A escola é um sistema, a gente fala que muitos professores já vieram aqui, vocês sabem disso. Falar a escola lembra uma prisão, é um sistema carcerário. Exatamente. A proibição do uso do celular, ela enfatiza, ela mostra que realmente a gente vive num sistema que a gente tem que obedecer, ser obediente.
E não dá, Exatamente. não dá. A gente tem que criar debates para que melhore a autonomia do aluno em sala de aula, que ele tenha responsabilidade sobre as É, ações dele, sobre as atitudes dele. Concordo, eu sou a favor da proibição do sim, porque celular. querendo ou não, eita, eu ia falar palavrão. Porque é uma falta de respeito enorme você pegar o celular no meio da sala, o professor tá ali dando a matéria, dando o seu melhor e você fica lá só no celular, né? É uma falta de respeito com o profissional e outra, é uma coisa que o aluno tem que aprender. É. É uma coisa que o aluno tem que aprender. Como que ele vai aprender isso? Utilize as ferramentas para que desenvolva essa capacidade dele entender que aquilo não é bom para ele. Uhum. Existem várias formas, existem vários profissionais para falarem sobre isso. Não é meu foco falar sobre isso. Mas sim, o sistema ele tem que mudar e as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas que estão na ponta. É. Inclusive, se você de casa for um profissional da ponta, venha conversar Não com a tenha gente. medo, gente. Sério, não tenha medo. A gente precisa de profissionais e alunos também que metem a carapuça aqui e falem horrores. Inclusive, eu preciso também, né? Porque eu também tenho medo de falar horrores. A gente fica com medo de falar, e eu acho que a Letícia, que é a jornalista que veio aqui da última vez, ela falou, não, foi uma outra aluna que veio aqui, esqueci o nome dela. Ela falou uma coisa bem legal, que ela falou assim, antigamente Os jovens protestavam. os jovens protestavam por uma É educação a de Ana. qualidade, a Ana. Então, os jovens protestavam por uma educação de qualidade, os jovens iam Uhum. na rua querer cumprir os seus direitos, né? Exigir os seus direitos. E hoje? Hoje ninguém. Hoje não, é que nessa época, quando os jovens protestavam, acho que eu Você não era não era nascida. nascida, Não né? era Que nascida, minha nem mãe eu. sempre dá um exemplo da, acho que era Vargas, Getúlio esse Vargas. Getúlio Vargas, que ele pegou as contas e bloqueou tudo. Bloqueou? Bloqueou. Bloqueou, e aí os Bloqueou as caras, poupanças. denominados caras pintadas, foram na rua, e eram jovens, não era? É sempre o jovem. E o William Borghetti, ele fala muito sobre isso. Quem tá lá na frente enfrentando e botando a cara é um jovem. É um jovem. Só que o que a gente está fazendo com esses jovens ultimamente, né? Dos Censurando. anos, de alguns anos para cá. A gente está inibindo ele, a gente parou de escutar, a gente não está dando mais valor. É. É muito mais fácil a gente falar que esses jovens de hoje não querem saber de nada do que dar ferramentas para desenvolver Eles acham que o eles. jovem não é inteligente o bastante para saber realmente sobre aquilo, debater sobre aquilo, né? Exato. Eu vi um comentário num post que você fez lá no FallowCast, um jovem, ele falava assim, pelo menos algum jovem na internet agora falando algo que Ah, preste. eu vi, é a primeira vez que eu concordo com um jovem podcast. Isso. E aí, o que que eu gosto de lembrar? Os jovens estão aí na internet e é uma maneira de protesto. O Sim. que que eles estão falando? Existiam jovens coaches, né? O que que eles estão falando? O que que eles querem falar? No fundo, o que que eles querem falar? Qual que é a mensagem que eles querem dar? Eles estão de saco cheio da educação. Eles não querem mais essa educação. A gente tem que começar a observar por entender todos os lados. Eu acho que isso também vem muito com o avanço da tecnologia, né? A tecnologia dá oportunidade para você falar o que você quiser. Isso é um perigo. Ela É, tem que, a gente tem que tomar um sim. certo cuidado. Mas eu quis dizer que, por exemplo, com o avanço da tecnologia, entrando no celular, entrando na inteligência artificial, essa nova forma de ganhar dinheiro com a internet, por exemplo, como é que é? Os infoprodutos. Infoproduto, eu acho que eles vêm desanimando. É aquilo que você falou, querem uma reforma. O que eles mais buscam é o quê? É uma modificação, é uma reforma da educação. De alguma forma, eles querem uma reforma da educação, de alguma forma, eles querem mudar a maneira do como eles estão vivendo hoje. Eles não aguentam mais. Isso é uma maneira de protesto. A gente só tem que entender que agora o protesto é feito dessa forma. Não é nas ruas. Não é mais nas ruas. Podia também, mas. Podia, é legal. Mas assim, agora o protesto vai ser nas redes sociais. E aí eles vão falar mal do quê? Vão falar mal da educação, vão falar mal de partidos políticos, vão falar mal de posições que eles Pra ver se defendem. conseguem ter alguma voz, né, dentro do. Exato. E aí o que que a galera faz? Acaba julgando, massacrando eles. Ah, os jovens não sei o que lá. E no fundo, gente, o que eles mais querem é serem ouvidos e querem modificar e falar, não estou gostando disso. Então, a gente tem que tomar a gente tem que ter um olhar para isso, né? A educação, ela está no movimento de transformação, É, mas a gente pede para que os professores também estejam su-
mais abertos a essas modificações, a essa Exato. Acho transformação. que muitos deles têm medo. É aquela resistência que a gente falou do começo, mas assim, a gente precisa valorizá-los. Eu gosto de falar porque realmente o sistema não valoriza o profissional, os professores não têm salários que Exato. condiz com a E ultimamente, ninguém mais quer fazer licenciatura. Ninguém. E aí tá o Ah, incentivo, né? é. E aí, por exemplo, tem uma faculdade, eu esqueci qual é o nome, que ela tá torcendo para alguém se inscrever na vaga, não sei se tá certo falar dessa forma, no curso de licenciatura, para não fechar a vaga, porque para não tirar, porque ninguém quer mais ser professor, ninguém quer mais ensinar. Por quê? Porque não é valorizado. Aí nasce o pé de meia para os professores. Ah, E aí nasce esse pé de meia para os professores para incentivar que tenham mais professores, né, mais formados nas disciplinas, para que o sistema lá na frente consiga suprir essa necessidade de falta de professores. Mas hoje, quando a gente olha para a realidade, é uma preocupação futura isso. Mas hoje, quando a gente olha para a realidade, tem um monte de professor sem aula. uhum. A realidade é que tem um monte de professor que não conseguiu aula no começo do ano. Então, assim, tem um monte de concurso que também não saiu as vagas. Então, peraí, está tendo incentivo para a educação, para formar professores, por outro lado, não existe vagas. Mas lá na frente vai ter falta Vai de ter professores. muita, infelizmente. O professor, a gente gosta de falar assim, antigamente, quem não sabia o que ia fazer, fazia administração. Nada contra quem fez administração e fez administração certo, tá? Mas, eu não sei que faculdade que eu vou fazer, faz administração. E aí, hoje é muito isso. O curso de pedagogia, por exemplo, é um curso barato. É um dos cursos mais baratos que tem. E aí a pessoa fala assim, eu não sei o que eu vou fazer pedagogia porque é o que cabe no meu bolso e é o que dá para fazer. Mas será que você tem aptidão para isso? Exato. Será E que aí, será que pode? você gosta Gosta. realmente disso? Porque não tem preço. Não tem preço você ter aula com alguém, com um professor que gosta de dar aula. Você aprende, né? E, infelizmente, existem professores, existem profissionais de todas as áreas que não gostam de fazer o que faz e faz mal feito. Essa é a realidade. O meu filho mais novo, ele tem 12 anos. Eu fui na escola dele pegar as notas dele que deveria sair o ano passado. Quando eu virei para a professora, para a coordenadora pedagógica, falei assim: vim buscar as notas do Enzo. Ai, começaram a dar um monte de desculpa, não saiu, não sei o que, tá no sistema. Eu falei: gente, mas as notas fecharam o ano passado, cadê as notas? Aí a professora, a coordenadora pedagógica, olhou para mim e falou assim: as notas não servem para nada, para que você quer as notas? Então, assim, como uma coordenadora pedagógica de uma escola municipal fala para mim que as notas do meu filho não servem para nada? De fato, não serve porque ele não vai repetir, a idade dele não repete. Mas as notas é um termômetro para eu exigir dele uma melhoria educacional. Se tá bom ou tá ruim. Exatamente. Pode ser que pro sistema, lá dentro da escola, os professores não se importem com as notas. Como é que ela quer formar alguém, né? Se essa for a verdadeira intenção dela, se ela quer isso, né? Não sabendo das notas dele, do desempenho dele. É uma avaliação. E é da maneira que o sistema atua. Então, eu preciso ter as notas do meu filho para entender onde ele está tendo mais dificuldade. Então, quando ela me falou aquilo, eu fiquei horrorizada. Aí ela depois pediu 1000 desculpas. Não, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer, tudo. E, ok, eu entendi que ela estava cansada, ela não gosta de estar lá, ela estava estressada. E ela pegou e acabou falando isso. E tá tudo bem. Eu também tenho que ter empatia por aquele profissional. Talvez, aliás, não só, talvez não. Muitos professores, eles são ameaçados dentro da sala de aula todos os dias. Os alunos, muitas vezes, são agressivos com os professores. Qualquer coisa fala, né? Vou dar uma ameaça. Exato. Qualquer coisa, os alunos estão ameaçando os professores, principalmente as escolas, os alunos de escolas públicas, que a gente fala que não é uma questão muito mais social, né? Então, assim, é uma fragilidade social, é uma questão que muitos daqueles alunos não têm acompanhamento de pai e mãe. A gente tem a falta, né? A gente já falou isso várias vezes aqui no podcast. Então, esses professores sofrem com isso. E aí vai desanimando. E aí eles vão ficando cada vez mais desanimados. Só que eles precisam trabalhar. Porque a gente escuta isso deles. Eu tô aqui pelo dinheiro.
Eles precisam ter uma renda, né? Se sustentar. Eu preciso sustentar e pagar conta, eu tenho um Sim. boleto para pagar. E eu escutei isso na escola do meu filho mais velho. Uhum. Quando eu fui na escola questionar por quê, quando houve o primeiro dia de aula, eles falaram para os alunos: quem estiver com o celular vai sair daqui com a Meu polícia. Deus, que horror. Eu fiz até um vídeo e postei sobre isso. Quem estiver com o celular sairá da escola com a polícia. A GCM vai entrar e vai tirar o aluno da escola. Houve uma ameaça clara. E no dia que eu fui na escola, eu conversando com um professor, falando, olha, e não foi o professor que fez isso, foi uma coordenadora pedagógica. Conversando com o professor, falei assim, tem que tomar um certo cuidado da maneira que vocês falam. Ah, mas você não sabe o que eu passo, eu sou ameaçado. O professor achou que eu estava falando, ameaçando ele de alguma forma. E ele, você tem que entender o que eu estou falando, porque a gente é ameaçado, eu recebo ameaça todo dia. Eu falei assim, é verídico. Eu entendo. Você tem toda a razão. Eu sei o quanto você sofre aqui em sala de aula. É válido. Mas enquanto a gente tratar os alunos sob ameaça, com falta de respeito, a gente não ter o mínimo de empatia por aquele aluno que muitas vezes não tem o que comer dentro de casa, eles vão ser reativos. Então, assim, é ação e reação. Se eu gritar com o aluno, se eu menosprezar ele, tratar ele mal, ele vai ter a reação. O jovem é pura reação. É emoção, né? Emoção, é. O jovem é pura emoção. Então, peraí, depois eu fui conversar com a diretora, ela mesma me falou, não, às vezes eu saio gritando aí no corredor, não sei o quê. Eu falei assim, você é um adulto aqui. Você não é criança, você não é um adolescente. Ela não pode fazer. Gente. Quanto mais a gente tiver atitudes reativas com esses alunos, ele vai agir com emoção. E aí sim, a gente vê aí, a gente trouxe até profissionais que já sofreram atentados dentro de escola, o pessoal do ProErd falou muito sobre isso. Aí a gente vai ver muitos alunos o quê? Agredindo os professores, verbalmente. Porque muitas vezes eles não têm o respeito do mais velho, né? E aí foi engraçado que ela, na hora, ela parou para pensar e ela falou, não, você tem razão. Eu falei assim, o jovem, o adolescente, a capacidade cognitiva dele não está preparado para lidar com aquela emoção. Não, com aquela pressão. É uma pressão, é uma emoção que ele está vivendo ali naquele momento. Então, quem que é o adulto ali na hora? Peraí, eu que tenho que saber lidar com aquilo, mas os professores estão esgotados. Se a gente for falar de burnout, os professores têm um monte afastado, um monte afastado. Exatamente. Por quê? Ah, mas será que não é porque eles não nasceram para isso? Não, porque eles não estão sabendo lidar mais com isso. Os alunos estão cansados de estar dentro da escola sem fazer nada, e os professores, por outro lado, não são valorizados. E aí fica aquela briga entre alunos e professores, e aí os professores acabam se afastando. Então a gente está com uma educação adoecida. Nós temos um sistema hoje que está adoecido. E a gente tem poucas pessoas que têm a coragem de vir falar realmente como que é a realidade dele dentro daquele sistema. E eu acho muito incrível que o nosso projeto, ele me permitiu ver esses dois lados. Não esses dois, mas todos os lados. Como porque, vamos supor, a educação é meio que uma bolha, né? Querendo ou não, talvez. A educação é uma bolha. É uma bolha. E aí, eu entrevistando pessoas, cada um tem uma opinião. Estando numa bolha diferente, numa visão de mundo diferente, isso abriu a minha mente de uma forma que eu consegui ver que não é culpa dos professores, não é antes, né? Lógico, não culpava totalmente, mas eu achava que era uma parcela, eles tinham uma parcela de culpa, mas não, eles só estão totalmente sobrecarregados, é algo muito superior acima deles, e aí entra aquilo de novo. Eles têm, assim, a parcela de culpa deles, mas não é dessa maneira que a gente acha. O professor, ele tem que aprender a ter esse equilíbrio em sala de aula, mas assim, a gente sabe que ele está esgotado. O professor tem que ser aquele amigo, né, o brother ali, o amigo do aluno. Por outro lado, ele tem que ser o cara que ensina a disciplina. Que tem autoridade. Que tem aquela autoridade. Então, assim, o papel do professor é um papel difícil. Então, não é simplesmente colocar aí uma faculdade de R$ 300 em EAD e formar um professor. Não. O papel dele é um papel extremamente difícil. E cada vez pessoas, né? E muitas vezes ele pode ser um espelho para um aluno. E cada vez mais o papel dele vem ficando mais difícil. Porque a gente está com uma geração de jovens que não aceita mais o comodismo, né, das situações. Os jovens de hoje não aceitam mais a educação da maneira que está.
Então, assim, a gente tem aí um papel de um professor que ele tem que ter muita responsabilidade sobre a escolha daquela profissão, porque as coisas mudaram. Então, assim, professor, antes de entrar lá para a faculdade, pensa, será que realmente eu vou dar conta? Vai lá fazer Será que uma você tá vivência, preparado, né? vai lá, faz uma mentoria com outros professores, entenda quais são as dificuldades, porque se não for para fazer diferença, se não for para entrar para o jogo para fazer diferença, não entre. Busque outra profissão, que muitas vezes existem profissões muito mais E aí você vai remuneradas. ficar frustrado e frustrar outras pessoas. Exatamente, exatamente. Como você falou, às vezes o professor é o espelho do aluno. Uhum. E é isso. O professor, muitas vezes, é aquele que vai identificar aquele aluno e vai falar assim: Nossa, Bia, você seria muito boa como apresentadora de um podcast. Assim, é trazer o brilho para os olhos do aluno. Exato. Não tirar aquele sonho dele, né? E já aconteceu, já vi professor falar para o aluno, teve uma jovem que ela falou assim: Ah, eu quero ser professor um dia. O professor riu da cara dela Nossa. e falou assim: Professora, você jamais, você não nasceu para isso. Então, assim, peraí. É. Esse professor tá lá para dar o apoio, se não tem o que falar, não fala. Ele tá lá para dar o apoio Ou desmotivar. ou desmotivar. E tá tudo bem. Acho que muitos Ele, professores também desmotivam. muitos, Não generalizando, mas querendo ou não, tanto de forma direta ou indireta, eles, sabe, falar, isso não é pra você, isso não é bom, isso não dá nada, você não vai conseguir nada seguindo por esse caminho. exato. Então, assim, a gente tem professores cansados, a gente tem alunos infelizes, insatisfeitos com a educação atual. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter mais voz. O Falocast nasceu para isso. Aqui é um ambiente seguro, aqui é um ambiente onde você vai ser totalmente muito bem recebido, para que você conte a sua história, a sua versão dentro da história, e principalmente você vai ser respeitado por isso. Eu gosto de falar que tem especialista demais falando sobre educação e pouco professor falando sobre a sua realidade. Como assim? Se explica mais. Tem um monte de especialista que monta aí os projetos de lei, Ah, especialistas que montam a estrutura de curricular, só que é pouco os professores falando de fato se aquilo funciona. ou Dentro do irá mundo, funcionar. exato, dentro do mundo corporativo, também é dessa forma. Então, o pessoal da lá de tecnologia que cria um sistema, eles não sabem se na ponta aquele sistema lá de computador vai funcionar de fato de maneira ágil para aquele profissional que vai utilizar daquele sistema. Todos, né? Exato. Então, isso já é comum no mundo corporativo. Então, quem está lá em cima não sabe o que está acontecendo na ponta. E a gente olha aí para você ver as dificuldades que a gente tem de achar profissionais, professores, que realmente contem o dia a dia dele. O professor Luiz, que abriu uma petição para a Sim, eu proibição do vi. uso de celulares. Teve mais de 1 milhão de assinaturas. Isso, o professor Luiz, ele é um ativista, um professor de linha de frente, ele está na ponta, ele vivencia a educação e ele fala tudo o que ele pensa sobre a educação de maneira totalmente aberta. E aí ele foi demitido porque ele abriu a petição sobre a proibição do uso de celulares. Um horror, gente. E aí, como é que a gente vai ter professores falando exatamente o que eles pensam sobre a educação, o que funciona e o que não funciona, se eles são reprimidos? Porque ele pode perder o emprego dele. Exatamente. Então, peraí. Acho que é isso que muitos têm medo, né? Acho que a Exato. maioria do medo dos professores são esse, perder o emprego, que a gente tinha falado antes. A gente tem essa dificuldade de achar esses professores, porque no final eles ficam com medo de falar o que eles pensam. Então, eu consigo muito mais trazer especialistas, o que é ótimo, trazer essa visão, esse ponto de vista deles, mas a gente não consegue trazer o professor que realmente tá lá, realmente vivendo aquilo todos os vivencia dias. aquele currículo extenso, aquele Se dá currículo, certo ou não. se funciona, se não funciona. Então, o sistema também tem que olhar para isso. E o FaloCast, ele vai ficar, ele vai existir para isso. O FaloCast veio para contribuir para a A educação. gente quer que o povo de cima viva um dia, nem que seja um dia na prática, como é aquilo e como funcionaria aquela lei. Nem que pegue uma escola de exemplo e faça uma dinâmica ali. Mas olha, você falou num ponto que é legal e eu gosto de trazer isso para a realidade. Quando o pessoal de casa que trabalha numa empresa, tudo mais, sabe como é que funciona, é mais ou menos assim. Às vezes, o secretário da educação, ele vai visitar uma escola, mas ele vai visitar aquela escola e a diretora está preparada para deixar aquela escola limpa, aquela escola organizada, os professores estão totalmente alinhados no que eles vão falar.
Os alunos são preparados para receber ele, para abraçar, para dar oi, para cantar o hino, para fazer uma aula, para Pra ser mostrar, educadinho. para ser educados. Ah, eles estão maquiando, porque aquela não é a realidade. O Não. profissional, ele não vai num dia qualquer ver que não tem ventilador dentro de uma sala que está fervendo quase 40 graus. Ele não vai. E eu acho que isso é muito contraditório, né? Porque o certo você seria mostrar realmente como é que é. E ele tá indo lá para isso, para saber se tá funcionando, se as coisas estão funcionando. E se não estiver funcionando, ele Só toma uma que, penalidade? exato, só que a gente sabe que Ah, a gente estava até falando sobre isso esses dias. Não falta dinheiro, falta uma boa administração. Então, muitas vezes aquele coordenador, aliás, muitas vezes o diretor ou a diretoria de ensino da região que atua ali, muitas vezes não está sabendo fazer um bom uso da administração do recurso. por isso um bom profissional nesse campo. Exatamente. Então não falta dinheiro, falta uma boa administração para os recursos públicos. E aí entra nessa questão. Quando o funcionário público lá, o cara que faz as leis, vai um secretário da educação lá visitar a escola, ele vai na melhor escola do bairro. Ah, Ele vai na escola já avisado sobre a agenda. Ele vai pegar aquela escola limpa, organizada. Os professores não vão poder falar o que pensam. mas eles não podem mostrar realmente como é a realidade, porque eles levam, talvez, como seria uma penalidade? Eles são muito reprimidos, né? O professor não pode falar. Então tem Ué, até mas se tá daquele jeito é por culpa deles, não do professor, não da escola. Exato, só que não pode se. É mais ou menos assim, dentro do mercado de trabalho também funciona desse jeito. Eu fui do mercado financeiro por muitos anos. Quando o regional ia lá visitar a nossa agência, a gente tinha que mostrar que tudo funcionava com uma mil maravilhas. Então, assim, antigamente, quando se existia caixas, a gente tinha que mostrar que aquele caixa era ágil, que era rápido. Então, a gente não podia deixar o cliente reclamar. Por quê? Porque tudo é maquiado. A realidade não é essa. E dentro da educação funciona como um sistema corporativo. Então não vai, o secretário ele não vai lá para ouvir de fato O problema. as lamentações dos professores. Para isso existe o sindicato. Mas e o sindicato? Cadê? Pois é. A gente está tentando, inclusive, fica um convite para algum representante do sindicato poder vir aqui Pois é, conversar com a gente. exatamente. Bom, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim, mas eu amei o papo. Espero que você de casa também tenha gostado. E a última pergunta que eu tenho para fazer para você, Marília, é: quem era você como aluna dentro da escola? Quem era a Marília como aluna dentro da escola? Meus amigos que são da época do Fundamental 1, que eu fiquei do Fundamental 1 e Fundamental 2 com os mesmos colegas de sala, vão lembrar muito disso. Eu era aluna que brigava com os professores, eu era Nossa. aluna que era rebelde, eu era aluna que batia de frente com todos eles. E eu gosto de falar que eu só fui entender que eu era uma ativista da educação desde pequena quando eu entrei para o mundo da educação. Nossa, que incrível. E aí, eu brigava muito com os professores. Hoje, desculpa, professores, se eu briguei com você, discuti com você em algum momento, mas é que eu era uma pessoa, eu era uma aluna inconformada. Então, muitas vezes eu não brigava com o professor de nada, nenhum aspecto pessoal, nada disso. Era sempre por questões do ensino. Então, eu era uma aluna que era uma rebelde dentro da escola. Nossa. E aí, quando eu me vejo hoje participando de um projeto de educação, hoje eu entendo que, na realidade, eu não era uma aluna rebelde, eu era uma aluna inconformada com a Exatamente, educação você que eu queria que recebia. mudasse. Eu vim de escola pública a vida toda. Eu era uma aluna inconformada. Então, muitas vezes eu brigava com o professor nessa posição que, não é culpa do professor. Realmente, não é culpa dele. E é isso, o que você achou, Marília, do nosso episódio especial? Eu achei incrível. Estar sentada aqui realmente é muito diferente. Às vezes eu brigo com as meninas, né? Brigo não, mentira. Às vezes eu falo para elas, faz isso, não sei o quê. É muito difícil sentar aqui e realmente falar, mas eu quero muito que esse projeto cresça. Eu quero muito dar a liberdade para que todos os profissionais participem. Não temos apoio financeiro. Mas logo teremos, se você de casa quer apoiar, por favor, nos apoie, porque, né, gente? Daqui a pouco é seus filhos que vai estar na educação. Acho que vocês não querem isso pra eles, né? Não temos nenhum apoio financeiro, não temos nenhuma ajuda. É um projeto que a gente fez na raça, criamos na raça. Quem acompanha a gente nas redes sociais Desde o sabe disso. E a gente acredita muito em uma educação de qualidade. O FaloCast nasceu para a gente falar sobre uma educação de qualidade. E para dar a voz a todos. E se você é um especialista ou um aluno e quer participar do nosso podcast, vá no link da nossa bio
E acesse lá, coloque seus dados. E se você também é um jovem que quer participar como entrevistador por um dia, assinale lá como apresentador. E é isso, muito obrigada, um beijo, tchau!